Salve Maria, sou o missionário São Roberto. Por isso que eu falo, toda divisão será destruída. E toda divisão blasfema contra o Espírito Santo. Porque quem blasfema, denigre a igreja de Cristo, que é a esposa una com sua esposa, está degrinindo Cristo. Então, quem degrine Cristo, degrine Deus. Porque Deus enviou seu Filho, e Cristo enviou os apóstolos à igreja. Então, quem denigre, rejeita, está rejeitando o próprio Deus, o próprio Cristo. Olha só, por isso Mateus 12:25, toda divisão será dispersa. Aqui o pastor Paulo Júnior vai falar com toda clareza que a igreja católica é uma igreja pagã. Então, todo o propósito que Cristo fez, enviou os apóstolos, fundou a igreja, gerou lá na cruz, deu seu sangue para fundar a igreja, é tudo em vão. Ouvido muitos relatos assim, aqui no Brasil, de irmãos ou membros de igrejas, sobretudo igrejas históricas, deixando as igrejas, retornando para o catolicismo romano e dizendo: a igreja católica é a verdadeira igreja. Como Justin Peters falou, se isso ocorre é porque não houve conversão verdadeira. Mas preste atenção, tem um perigo maior aqui. Como um membro de uma igreja histórica pode sair e retornar ao catolicismo, sendo que o catolicismo é pagão, é uma seita? A falha está que mesmo dentro de uma igreja histórica, essas pessoas não estão sendo expostas a pregar. Olha que eu falei. Mateus 12:3. Quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, a igreja católica é uma igreja pagã. Como você fala isso, ô pastor? Olha só. Você pega aqui em Efésios 3:10. Olha só. Assim de hora em diante, as denominações apostatais celestes podem conhecer pela igreja, definir a diversidade da sabedoria. Que igreja que é dada a honra e a glória? Efésios 3:21. Ele seja dada a glória na igreja e Cristo Jesus por toda a geração de eternidade. Amém. Por quê? Porque a igreja é a esposa do Senhor. Então, você, senhor, doutor protestante, está declinindo todo o propósito de Cristo, toda a revelação de Cristo, porque Cristo, ele deu a vida por essa igreja pagã. Ele deu a vida lá na cruz por essa igreja pagã. Os apóstolos foram martirizados, esquartejados, toda espécie de coisa ruim que você imagina fizeram com os apóstolos para uma igreja pagã. A reforma protestante é a solução. Cristo, então, a profecia é para a reforma protestante, não para o cristianismo? Em 16 séculos de atrás, em 1700, como, meu irmão? Não tem como. Ó, Efésios 5:25. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando pela água do batismo, com uma palavra para apresentá-la. Olha só, pastor. Olha só. Olha só. Para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhante e santa e irrepreensível, porque, Efésios 5:30, porque somos membros um do seu corpo, por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirão à sua mulher, e os dois constituirão uma só carne. Esse ministério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e a igreja. Que cara de pau desses caras, pô. Os irmãos protestantes deixou a igreja histórica, voltou para o catolicismo e estão falando que o catolicismo é a igreja verdadeira. Claro que é a igreja verdadeira. Claro, saiu desse fanatismo, dessa mentira de divisões. Cristo fala ainda ali, ó. Mateus
Quem é você para colocar acima de Cristo, acima da palavra, acima do magistério? Aqui, ó. Sua Bíblia, Mateus 16, 19. 18. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó. Não prevalecerão contra ela. Sabe o que a Bíblia está falando? Vai surgir várias igrejas, denominações, os mormons, o adventista, os triangular, os metodistas, os assembleianos, os luteranos, os calvinistas, os grandes apóstolos, Ageno Duque, Valdemir Santiago. As portas do inferno jamais, Paulo Júnior, prevalecerão contra a igrejas? Ô igreja, vamos continuar aqui o pensamento. Pregação do Evangelho, que o único poder que transforma, que salva o pecador, é a exposição fiel do Evangelho. O que está acontecendo é que elas estão sendo expostas demais a doutrina da eleição, doutrina da eclesiologia, pneumatologia. Estão sendo muito bem treinados na teologia reformada. Não estão sendo confrontados com a pregação do Evangelho. Qual pregação? Do verdadeiro Evangelho ou do falso Evangelho? O verdadeiro Evangelho que vem do fundamento dos apóstolos, ou o verdadeiro Evangelho que vem dessa divisão? Que é inspirado por outros espíritos, 2 Coríntios 11:4. Como essa igreja ela se corrompeu, aí o catolicismo é pagão, que o próprio Espírito Santo assiste a essa igreja. Então, você está blasfemando e arrastando esse povo que não lê Bíblia, esse povo que segue o que quer, para degrinir a igreja. Por inspiração de outro espírito. Por essas várias esposas. Cristo só tem uma esposa. Cristo não é prostituta para ter várias esposas. Quem tem várias esposas é o Satanás. Porque o Satanás ele é prostituto para fundar outras doutrinas, outros pensamentos, para degrinir o caminho da verdade, segundo Pedro 2:2. Usará de toda a sedução, segundo Timóteo 2:9. Do mal, astúcia, com milagres e prodígios. Porque aqueles que não teve, Efésios não, segundo Tessalonicenses 2:10, 9:10, por não terem cultivado o amor à verdade, porque desprezaram a verdade e acreditaram nesses impostores. Segundo Coríntios 2:17, que prega outro Jesus diferente. Que não é o caminho da verdade. O caminho da verdade está ali. As Apóstolos 2, etc. Fundamento dos Apóstolos, Efésios 2:20. E é o que Paulo fala em Atos, Apóstolos 20:28. Ó. Olha só. Cuidai de vós mesmos, de todos os rebanhos, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus vivo, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Ó, pastorear as igrejas ou a igreja de Cristo? Olha só. Sei que depois da minha partida, intrusão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Quem são esses lobos? Mesmo dentre vós surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intuito de arrebatar a posse os discípulos. Vigiai, lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei orar, cessei noite e dia de administrar com uma lágrima e cada um de vós. Olha só, cara. Esses caras, ele enchem a boca para falar dos seus fundamentos. Quero ver ali no dia do juízo. Ali. Que você fala, não te conheço, meu filho querido. Mas você, Senhor, eu fundei a igreja fulano, ciclano, fiz milagres e prodígios, expulsei demônios, curei, evangelizei, arrastei várias multidões, mas para qual igreja, meu querido? Para a sua igrejinha que o Espírito Santo não assiste? Se apartou do fundamento dos apóstolos. Milagres e prodígios, eu operei, mas não te conheço. Servo mau e fiel, porque não foi fiel à minha igreja. Mateus 7:21. Aqui, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino do céu. Mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Tem um pastoreio, João 21:15.
Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos demônios, fizemos muitos milagres, e eu não entendendo, eu direi, nunca vos reconheci, retirai-vos de mim, operário maus, porque, ó, Mateus 7:28, ó, quando Jesus terminou seu discurso, a multidão ficou impressionada com sua doutrina. As apóstolos 2, quando perseverava eles na doutrina dos apóstolos, tem que estar na doutrina dos apóstolos, que é o caminho da salvação, para você não, naquele dia, ficar igual esses boca aberta. Aí, Senhor, fizemos milagres e prodígios, não te conheço porque você não obedeceu. Foi fundar. Falou mal da minha esposa. Quem fala mal da minha esposa, quem está assistindo, a minha esposa é o Espírito Santo. Que eu roguei ao Pai, Mateus, Atos Apóstolos, a São João 15 ali, 26, e o Pai mandou o Paráclito. A igreja de vocês não, uma só igreja. Mas após 2 dias você entende. E ponto final, meu querido, não tem conversa. Por isso que os protestantes estão voltando para a Madre Igreja. Porque entenderam a pregação do servo Roberto. Salve Maria, sou missionário servo Roberto.